Fala minha gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece e eu ainda não me apresentei, meu nome é Alex Monteiro, eu sou formado em História pela Universidade Federal aqui da Paraíba e em Teologia pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro. E como professor de História e alguém que sempre esteve envolvido com as questões da igreja, com o ensino da igreja, eu pude perceber que existe um grande problema dentro das nossas igrejas, ou pelo menos na maioria delas. A igreja não conhece a sua história. Isso mesmo, a igreja não conhece a história da igreja e pouco se sabe sobre os processos que cercam a igreja durante seus quase 2000 anos de existência. Alguns personagens até são familiares para alguns crentes, como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Jonathan Edwards, João Calvino, Lutero, enfim. Porém, quando são mencionados personagens como Orígenes, Tertuliano, Gregório de Nazianzo, Philippe Melanchthon, entre outros, os cristãos não conhecem e muito menos têm a noção da importância que esses personagens têm para a história da igreja. Existem muitos fatores que resultam nessa negligência da igreja para com a sua história. Entretanto, já podemos descartar um de cara. Não é falta de material produzido. O acervo sobre a história da igreja é gigantesco, dos mais complexos e detalhados até os mais acessíveis para a igreja, em todas as línguas, para todos os gostos. Sendo assim, a pergunta que não quer calar é: por que a igreja não conhece a sua história? Existem várias respostas para essa pergunta. A primeira é que muitos cristãos não gostam de história. E essa falta de aptidão para com a história pode ser resultado de algum trauma no tempo do colégio. Seja a forma com que lidavam com a matéria, ou até mesmo um péssimo professor que tenha deixado uma péssima cicatriz no tempo do colegial. Outra resposta plausível é que a história da igreja pode não estar presente nos nossos púlpitos e nem nas salas de escolas bíblicas dominicais. A igreja só poderá aprender sobre a história da igreja nas ocasiões acessíveis e possíveis, que são o momento da pregação ou a EBD. Mas Alex, por que é tão importante que a igreja conheça a sua história? Gente, a resposta para essa pergunta é tão óbvia quanto a resposta para a pergunta por que não beber quando for dirigir. A fé cristã é naturalmente histórica e de memória. Todo plano redentivo é um plano histórico. Desde o momento da queda, que é da onde viemos, até o momento da glória, que é para onde vamos, depende do conhecimento da atuação de Deus através do homem durante toda a história. Sendo assim, Alex, qual o perigo da igreja negligenciar esse conhecimento histórico? Deixar de lado a sua história. Existe uma frase de um teórico chamado Mark Bloch, que é referência na Academia de História, que diz o seguinte: a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. A igreja aprende com seu passado, deixa de cometer erros que já foram cometidos antes, sabe enfrentar heresias que já não são novas, ajuda o cristão a entender por que a congregação dele é da forma que é. Ajuda ele a entender por que ele acredita no que acredita, por que ele serve como serve e, enfim, ajuda o cristão a caminhar a passos largos para o futuro glorioso, tendo em vista que ele já conhece de onde ele veio, se tornando mais fácil entender para onde vamos. Por fim, ignorar a história é assumir o risco de cometer erros que já foram cometidos antes. Desconsiderar a tradição cristã é desconsiderar todo o processo que levou a igreja a ser o que ela é hoje. Enfim, precisamos introduzir em nossa igreja o hábito de estudar a história da igreja. Se você é ou não apaixonado pela história, assuma o compromisso de ajudar a sua igreja a entender a importância que a história tem para a sua vida. Sendo assim, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, com os seus amigos, com os irmãos da sua igreja, com o seu pastor. Deixa o like aí embaixo para nos ajudar a expandir mais o canal e deixe também seu comentário aí com dicas, com colocações, sempre nos ajudando a construir o conteúdo do nosso canal. Se você ainda não nos acompanha no Instagram, corre lá, nos segue, @História de Crente, pois lá a gente já está expondo o conteúdo de História da Igreja faz algum tempo. Então, se inscreve aí no nosso canal e nos segue no Instagram. E até o próximo vídeo. Um forte abraço para vocês.